Raios vulcânicos, arco-íris de fogo, buracos negros ou trombas d'água são inspiradores, mas muito raros. Contudo, são fenômenos incríveis que você pode testemunhar na vida real. Ondas de Moreton. Colisões desastrosas no campo magnético solar causam ondas gigantescas de plasma. Essas ondas rasgam a superfície do Sol, movendo-se a uma velocidade de 305 metros por segundo. Elas geralmente duram semanas e acontecem a cada década. Superlua. Você só pode ver uma enorme bola brilhante no céu noturno 3 ou 4 vezes por ano. Uma superlua é 13% maior e 30% mais brilhante que uma lua cheia comum. Você pode ver esse fenômeno quando a Lua atinge seu perigeu, o mais próximo que o satélite chega da Terra em sua órbita elíptica. Lua da colheita. Gigante e laranja, uma lua da colheita aparece no céu perto do início do outono no hemisfério norte. Nos tempos anteriores à eletricidade, os agricultores dependiam da luz da lua da colheita para fazer colheitas tarde da noite. Arco-íris de fogo, ou arco circunhorizontal. Deve haver uma combinação única de vários fatores para que um arco circunhorizontal raro apareça no céu. O Sol deve estar alto no céu, não menos que 58 graus acima do horizonte. Deve haver nuvens cirrus finas de alta altitude compostas de cristal de gelo hexagonal. E esses cristais, em forma de chapas grossas, devem ter a face paralela ao chão. Arco-íris supranumerário. Se você vir uma ou várias bandas estreitas e com cores mais fracas ao lado da borda violeta de um arco-íris, essas são bandas supranumerárias, do fenômeno que também é chamado de arco-íris empilhado. Quanto menores as gotículas de água no ar, mais largas e menos saturadas as bandas se tornam. Raios vulcânicos. Raios podem sair de um vulcão em erupção, mas não tem nada a ver com a atividade tectônica. Quando uma coluna de cinzas vulcânicas em forma de cilindro se eleva no ar durante as erupções, geralmente há muito atrito entre as partículas de cinzas. A eletricidade estática se acumula e, de repente, BUM! Um raio rasga a pluma vulcânica. Nuvens estratosféricas polares. Essas nuvens coloridas, também chamadas de nuvens nacaradas, se formam em altitudes muito altas na atmosfera, o dobro da altitude de cruzeiro de um avião comercial. O ar a essas alturas é especialmente seco e frio. Os cristais de gelo nas nuvens estratosféricas polares são muito menores do que aqueles que formam nuvens mais comuns. É por isso que eles dispersam a luz de uma maneira diferente, criando uma aparência iridescente. Redemoinhos de fogo. Também conhecidos como tornados de fogo, os redemoinhos de fogo parecem colunas giratórias de cinzas e chamas. Eles começam com um redemoinho de vento, que depois se combina com o calor de um fogo intenso. Isso cria um redemoinho de ar rotativo que cresce em um vórtice que puxa detritos em chamas. Redemoinhos de fogo particularmente grandes podem chegar a 305 metros de altura. Penitentes. Essas torres geladas crescem sobre as regiões cobertas de neve e glaciares nos Andes áridos, a uma altura de mais de 4.000 metros. Alguns penitentes têm apenas alguns centímetros de altura, enquanto outros atingem 5 metros, aproximadamente a altura de 3 seres humanos. Buracos negros. Nem a luz pode escapar da força gravitacional desse objeto ultradenso. É por isso que nenhum buraco negro pode ser visto. Mas o disco de material queimando que o rodeia brilha o suficiente para o buraco negro se destacar nesse cenário. Os astrônomos usaram dados coletados por 8 observatórios de rádio em 4 continentes para reunir a imagem de um buraco negro. Se trata do buraco em Messier 87, uma grande galáxia a 55 milhões de anos-luz da Terra. Trombas d'água. As trombas d'água parecem nuvens em forma de funil que descem do céu tempestuoso. A maioria delas não puxa água, são colunas rotativas de ar bastante fracas pairando acima da superfície da água. Algumas trombas d'água começam como tornados de terra firme, então eles viajam em direção a um corpo de água e se transformam em fortes tempestades com granizo, ventos e raios.
Arco-íris lunar. É um fenômeno muito mais raro que o arco-íris comum. Um arco-íris lunar é causado pela luz da Lua e não pela luz direta do Sol, e a Lua precisa estar quase cheia. Os arco-íris lunares são escuros e geralmente parecem brancos. Contudo, eles têm todo o espectro de cores. O que acontece é que o olho humano não é sensível o suficiente para captar todas as cores. Chuva de meteoros. Durante esse evento, você não precisará de um telescópio para observar as estrelas. As chuvas de meteoros acontecem quando fluxos de detritos cósmicos entram na atmosfera do nosso planeta em velocidades extremamente rápidas. Todos os meteoros se movem ao longo de trajetórias paralelas. As listras brilhantes aparecem em locais diferentes, mas todas as caudas apontam para o mesmo lugar no céu. A melhor hora para ver uma chuva de meteoros é depois da meia-noite. Turbilhão ou voragem. Esses corpos de água em rotação se formam quando duas correntes opostas se encontram ou quando uma corrente encontra um obstáculo. Os mais poderosos deles são chamados de maelstrom. Suas correntes de fluxo podem atingir as velocidades de 32 a 40 km por hora. Você pode ouvir o barulho de turbilhões assim a quilômetros de distância. Nuvens iridescentes. Elas se formam em cima de nuvens cúmulos semelhantes a algodão após tempestades. As nuvens cúmulos são de nível baixo e geralmente pairam a uma altura não superior a 1.800 metros. Quando o vapor de água nelas condensa, as gotas de água agem como prismas, formando calotas multicoloridas sobre as nuvens. Supernovas. Graças aos poderosos telescópios espaciais, agora é possível observar essas explosões estelares luminosas e poderosas. Nem todas as estrelas desaparecem. Algumas delas queimam e terminam sua vida em enormes explosões cósmicas conhecidas como supernovas. Durante essa explosão, a matéria é jogada no espaço a uma velocidade de 14.500 a 40.000 km por segundo. Hipernovas. Os astrônomos acreditam que as hipernovas podem ser as explosões mais poderosas do universo desde os tempos do Big Bang. É provável que elas produzam 100 vezes mais energia do que as supernovas. Ainda não está claro o que causa as hipernovas. Pode ser uma explosão de uma estrela extremamente massiva que gira rapidamente, ou essa estrela pode ter um campo magnético particularmente forte. Um eclipse solar com anel de fogo. Esse tipo de eclipse solar também é chamado de anular. Este nome vem da palavra latina annulus, que significa anel. Ele ocorre quando a Lua passa na frente do Sol, mas não cobre completamente a sua face, deixando um anel brilhante ao redor do centro escuro. Cabelos de Pelé, deusa do fogo e dos vulcões na mitologia havaiana. Esses fios finos podem parecer dourados e bonitos, mas são muito perigosos. Às vezes, o vento pega pequenas gotas de lava provenientes de vulcões ativos. Essas gotículas são transportadas a quilômetros de distância da abertura e são esticadas em fios de vidro super finos, também chamados de cabelos de Pelé. Alguns fios podem ter até 2 metros. Arco-íris brancos. Eles são quase brancos, com diferentes tons de azul suave por dentro e vermelho fraco por fora. Você tem maiores chances de ver um arco-íris branco sobre a água quando o ar quente entra em contato com a água muito mais fria. Esse fenômeno também ocorre quando o sol está brilhante e a neblina é fina o suficiente para a luz passar. Aurora. Esse fenômeno impressionante também é chamado de aurora boreal quando ocorre no hemisfério norte, e quando ocorre no hemisfério sul é chamado de aurora austral. Auroras acontecem na atmosfera superior da Terra. Elas são causadas por ventos solares em movimento rápido que atingem a bolha magnética do planeta, chamada magnetosfera. Auroras podem assumir diferentes formas, de arcos e cortinas luminosas a remendos e faixas. Um vulcão azul elétrico. O vulcão Kawah Ijen, na Indonésia, emite gases sulfurosos quentes e inflamáveis. Eles atravessam a superfície rochosa e entram em contato com o oxigênio. Isso cria chamas azuis brilhantes que podem disparar até 5 metros no ar. Alguns desses gases se condensam em enxofre líquido. Queimando, ele flui pelas encostas e dá uma impressão de lava derretida azul elétrica. Relâmpagos de Catatumbo. Há um lugar na Venezuela onde o rio Catatumbo deságua no lago Maracaibo.
É aí que ocorre um fenômeno único por até 160 dias por ano. Relâmpagos piscam sobre a superfície do lago com mais frequência do que em qualquer outro lugar do mundo, até 280 vezes em uma hora, 10 horas por dia. Halo. É um fenômeno óptico de tirar o fôlego que ocorre quando a luz do Sol ou da Lua é refletida pelos cristais de gelo na atmosfera. Os halos podem parecer anéis brancos ou coloridos, arcos ou simplesmente pontos no céu. Os tipos mais comuns de halo são o halo circular, também chamado de halo de 22 graus, pilar de luz e parélio. A Grande Mancha Vermelha de Júpiter. O mundo viu esse fenômeno único nas fotos tiradas pela Voyager 1. Um enorme furacão vermelho 2 vezes maior que a Terra assola Júpiter há pelo menos um século e meio. Os ventos, bastante calmos no centro da tempestade, viajam a uma velocidade de 435 a 676 km por hora nos seus limites. Isso é 2 vezes mais rápido que as tempestades mais poderosas da Terra. Se você aprendeu algo novo hoje, curta este vídeo e o compartilhe com um amigo. E aqui estão alguns outros vídeos legais de que eu acho que você vai gostar. Basta clicar à esquerda ou à direita e permanecer no lado incrível da vida.